Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash e o nosso convidado dessa semana é uma das lendas do triatlon nacional, o adrenalizado Felipe Darel. Bom, o Darel é um dos caras aí com mais longevidade no esporte, são 30 anos de triatlo, foi campeão do Ironman Brasil em 2016, é um cara old school, então ele fala muito isso ali no episódio. Ele usa, claro, tecnologia, mas não usa potência. Enfim, a gente bateu muito papo sobre isso, sobre a simplificação do esporte, né? Hoje em dia, para quase fazer um MBA, às vezes, para começar no triatlon, e que não precisava disso. O triatlon é nadar, pedalar e correr, e o resto a gente vai aprendendo no caminho, né? E então foi um papo bem legal, de um cara que passou por várias gerações, vários momentos do esporte. Então, mas é legal ver a paixão, o amor que ele tem pelo triatlo e pela distância full. É a distância que ele mais gosta, então a gente conversou bastante sobre isso. Antes de seguir para o episódio, vamos falar, claro, dos nossos patrocinadores. São a Dinami, porque todo atleta merece uma experiência única, por isso que a Dinami é a marca de vinho dos atletas. E no Ironman Brasil, a Dinami fez o lançamento para aquela galera que não toma vinho, ou que toma vinho também, mas adora o suco de uva, que é o suco de uva dele 100% integral. Então não tem açúcar, só açúcar da fruta. O suco é bom demais. Tem quem esteve lá na MT House, pode experimentar. Então é o lançamento da Dinamo aí, para a galera ali no pré-treino tomar um sucão de uva, ou pô, tô ali no pré-prova, não quero tomar uma tacinha de vinho. Então vai no suco de uva da Dinamo que é sucesso. Beleza? O QR Code tá aqui em cima, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube ou por outras plataformas. E pode apontar que vai direto para o site, então tá tudo na descrição do episódio. A Gu, que é a nossa parceiraça aí dos géis mais consumidos do mundo, com 15% de desconto da Gu. E a Bike Fun, que é uma loja de apaixonado pelo esporte, há mais de 10 anos no mercado, especializados em bike, corrida, trekking, hiking e triatlo. Então, muito desconto em tênis de corrida e muita coisa legal lá na Bike Fun. Então, não deixem de aproveitar. E a gente vai deixar todos os cupons aqui na descrição do episódio, também do MT Desconto, nossos outros parceiros, que a gente tem no Mundo Tri, vocês sabem que são vários. Deixar também o link do nosso newsletter, para assinar a nossa newsletter também, receber muita informação por lá. Das nossas camisetas, então, as estampas novas aí do Mundo Tri estão lá para vocês no nosso site da Reserva, o bonezinho do Mundo Tri também. E agora é isso, vamos para o episódio com o Felipe Darel, o adrenalizado. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje o papo é adrenalizado. Meu parceiro Felipe Darel. E aí, irmão, Isso beleza? aí. Cara, tudo bem? É um prazer estar aqui, cara, falando de triatlo, falar de Ironman aí também, coisa que eu amo na minha vida aí. E vamos nessa, bora! Tem pouco triatlo na tua vida, né? Pois é, cara, eu comecei desde os 15, né? Tô com 44, então isso são quase 30 anos aí. E, e muito amor, muita paixão pelo esporte. Quando você começou, como é que foi? Você já sabia que era o esporte? Como é que você foi cair no triatlo? Cara, eu não tinha muita noção. Eu praticava natação aqui no Minas Tênis, em BH, e apareceu um amigo nosso lá no treino com um panfletinho na época, né? Um folderzinho de uma prova, de uma competição aqui na Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, do lado de BH. E falou: "Ó, vamos fazer um triatlo, não sei o quê." E, cara, eu falei, eu olhei aquilo, falei, "Ah." A gente já fazia pedágio de final de semana de mountain bike, né? A galera da natação. Uhum. Então, foi a partir daí, eu fui assistir essa etapa, eram quatro etapas, assisti a segunda etapa e, cara, na hora que eu vi aquilo, aquela galera saindo da lagoa e pegando a bike e descendo na estrada, eu falei, caralho, velho, eu quero fazer isso. Então, aí eu fiz a terceira e a quarta etapa daquele ano, que foi 94. Aí eu não parei mais, cara. Foi muito bacana, assim. Foi uma sensação violenta. Eu nem dormia, pra você ter ideia, na véspera da prova, de tanta ansiedade. Qual que era a distância que você desse primeiro aí? Cara, era short na época, né? Hoje a gente tem, é uma coisa até curiosa, né? Hoje a gente tem o super sprint, É. já derivar a distância, mas naquela época era 750 nadando, aqui em BH era 25 quilômetros pedalando, não era 20 por causa da distância da lagoa, ao ponto que eram duas transições Uhum. e cinco correndo, né? Então era uma distância de short, mas muito bacana, cara. A gente ficava adrenalizado mesmo, literalmente. E quando você fez a primeira, deu aquele. Já deu o clique na hora? Falou, cara, quero fazer isso mais vezes. E. Cara, cara, deu, assim, a gente, naquela época, assim, não tinha esses meios de comunicação que tem hoje, né? Então, a gente ia para um hotel aqui, tinha o simpósio. Então, eu que estava começando, via aquela galera, eram em torno de
200 a 300 atletas, né? Igual eu falei, cara, na noite anterior da minha primeira prova eu nem dormi, cara, eu não consegui pregar o olho, fiquei muito ansioso. E quando eu terminei exausto, exausto, não tinha noção o que que era, né? Assim, eu só nadava. Uhum. Então, nossa, mas eu terminei. Eu lembro que eu deitei assim, naquele dia, por volta de 6:30 da tarde, cara. Eu fui acordar só no dia seguinte, tão cansado que eu fiquei. Mas, cara, a ansiedade foi tanta e passou. Eu falei assim: a próxima eu vou fazer, e vou fazer, e vou fazer, e continuei vivendo aquilo, né? E não parei mais. Então aí veio, eu terminei a escola, a faculdade, tudo, e continuei no triatlo, só migrando das distâncias, aumentando o desafio, né? Então a gente saiu do short, depois pulou para o Olímpico, o meio e o Ironman, né? Na época da faculdade, tu já tinha feito Iron, não? Que eu imagino ser engenheiro, Cara, né? não, Não dá, eu né? formei, eu assim, até daria, sabe? Mas naquela época eu estava meio assim, é, é, pensando em fazer o Ironman ainda, vivendo aquela expectativa, né? Eu tinha amigos aqui em Belo Horizonte que já haviam feito, né? Então eles falavam tal, e eu queria aumentar o nível do meu desafio pessoal, assim, para Uhum. a distância, né? Eu não conheci, nunca tinha feito endurance na minha vida. Então eu falei, naquele ano era o meu último ano de faculdade, eu falei assim, cara, eu vou formar em dezembro, e o ano que vem eu vou fazer esse Ironman, eu vou lá para Florianópolis fazer a prova, né? Então, assim, foi bacana, cara. Qual Isso foi em foi dois mil e o quatro, meu 2004? primeiro Teu, ano. teu primeiro É, Iron, né? isso, dois mil e E, quatro. cara, é uma época também que existiu, claro, sempre existiu ali o Iron, mas era. Hoje a gente já vê, né? A galera já pula as distâncias, né? Já Sim, é um sim. momento diferente, não é certo ou É, errado, mas antigamente tinha esse respeito maior, né? Você começou com 15 anos, era o quê? 94, 95, você tinha isso, quase noventa e 10 anos de quatro triatlo. Quando você fez. Exatamente. Exatamente. A gente amadurecia, entre aspas, lentamente, né? Uhum, Vivia aquilo, mesmo porque o volume de provas do Brasil era de distância short e distância olímpica. A gente não tinha aqui, assim, meio Ironman, Ironman em si, né? Tinha uhum, Porto Seguro, mas esporadicamente, assim, não era todo ano. E a grande massa dos profissionais do Brasil, os grandes ídolos, né? Faziam o Olímpico, né? Aquela época de Alexandre Manzan e Leandro Macedo, né? No uhum. Mundial e tal. Então, assim, era Olímpico. Então, assim, a ideia da longa distância ela foi amadurecendo aos poucos, né? Então, isso veio com a época mesmo, né? Não é igual hoje o volume de informação Uhum. que a galera tem, o nível dos equipamentos, né? Que o cara já entra e fala assim, nunca fiz um triatlo, vou fazer Ironman. Então, assim, eu assim, tive a grata oportunidade de viver o esporte em todos os níveis dele, né? Uhum. Então, assim, a única distância que eu não fiz ainda, que eu tenho vontade de fazer é o Ultraman, né, aqui, né, em Ubatuba. Então, eu estou amadurecendo essa ideia ainda, é uma vibe diferente, mas eu quero fazer ainda para ver qual é, né? Cara, de 2004, eu fui pegar, né, fazendo a pesquisa aqui, entrei no teu Instagram, tava lá, 33 Ironmans, né? É, Você começou em 2004, então são aí 20 anos, 33 Ironmans. Então, cara, mais de um Ironman por ano, há alguns anos, né? sim. Como é que foi esse teu primeiro Ironman e como é que essa distância, você acha que essa distância te pegou tanto, cara? Cara, assim, como a gente falou antes, né? Pelo fato de eu vim desde menino, vivendo Uhum. o esporte todo em si, né, com tudo, criando aquela expectativa de migrar a distância e melhorando e passar para o endurance, eu tinha uma expectativa muito grande em relação ao Ironman. Então, assim, como eu não conhecia absolutamente nada, meu primeiro ano eu peguei por base os meus amigos de Belo Horizonte que já haviam feito, né? A gente trocava ideia, cara, porque você não Não tinha treinador. tinha não tinha assim, volume de formação na internet, Uhum. né? Treinador em si e tudo mais. Então, eu conversei com um colega meu, que é o Camilo, né? Ele já havia feito aí 1 ou 2 anos, tinha feito Porto Seguro e Floripa uma vez, e ia fazer Floripa pela segunda vez. Eu falei, cara, ano que vem eu vou fazer. Me ajuda aí, me passa um treino. Ele já tinha experiência, já estava, tinha formado em educação física, já, então ele já tinha né, já tinha treinado.
E ele foi me passando um beabá ali para completar a prova, Uhum. né? Então, assim, eu fui fazendo. Então, assim, natação não tinha problema porque eu sou ex-nadador, então já isso aí eu tiro de Perfeito. letra, eu nunca tive problema com isso. Agora, questão de volume de ciclismo e de corrida, que foi uma novidade, a gente foi, né, subindo de produção aos poucos, crescendo o volume e vivendo isso aí, né? Então, assim, a expectativa que eu tinha em relação à prova, cara, eu comecei a viver aquilo ali quase um ano antes, né? Me preparando. Eu lembro que eu fazia estágio de engenharia, cara. Eu guardei dinheiro do meu estágio de abril a novembro para poder fazer inscrição da Ironman. Naquela época a gente ia no banco fazendo caixa. Eu levei dinheiro vivo, assim. Eu falei, "Ô, cara, eu quero, faz aí, ó, paga esse boleto aí, ó, e tal." Então, assim, foi isso. Desde a inscrição que eu fiz, se eu não me engano, foi em novembro, eu já vim criando aquela ansiedade para a prova que seria em maio, né? Então, assim, vivi intensamente isso e a gente foi para a prova, né? Eu lembro disso até hoje, cara. Eu estava até comentando esse mês de maio aqui, pelo menos em Belo Horizonte, está bem diferente dos anos anteriores, está mais quente, né, do que os anos anteriores. E eu estava lembrando, eu falei, cara, o Ironman está chegando. Eu falei assim, em 2004, eu cheguei lá, tava um frio, a gente conversava assim, até fumacinha da boca, de tão gelado que tava, né? E esse ano a temperatura tá mais amena. Então, assim, cheguei lá na quinta, na sexta-feira, e era muita gente, assim, muito gringo na época, né? Tinha Uhum. muito gringo correndo a prova lá em Floripa, galera treinando. Os gringos chegavam lá, acho que na terça ou quarta-feira, e ficava a semana inteira lá. E, e a gente foi para a prova, cara. E eu fui assim. Eu tinha feito um meio Ironman em Ubatuba na época, foi em abril, e eu tinha quebrado no ciclismo, forcei demais no pedal, não tinha noção de distância e como dosar Uhum. no pedal, né? E eu andei muito na corrida naquela oportunidade. E eu tinha feito aquele meio Ironman justamente como preparação para Floripa, que seria em maio. Então eu fui, cara, eu fui com um pé atrás muito grande em relação ao Ironman, um respeito, né? Não é nem um pé atrás, é um respeito muito grande pela distância. Eu falei, cara, eu não vou quebrar no Ironman como eu quebrei no meio. Não quero, não quero, não vou. Então, assim, eu nadei bem tranquilo, podia ter nadado muito mais forte do que eu fiz, né? Tem amigos meus aqui que eu sou muito melhor que eles, os caras saem na minha frente e tal, mas eu tranquilo. Aí eu saí da água, sentei na transição, cara. Comecei a olhar a galera, falei, nossa, que isso? É uma dica que eu dou para todo mundo. Quem vai fazer o primeiro Iron, cara, viva isso intensamente, aproveite todos os momentos, todas as situações, preste atenção em tudo, porque a partir do segundo você vai querer baixar seu tempo. Então, eu acho que o momento de máximo de aproveitamento, de curtição de prova, é, é, é o primeiro. A gente tem que Uhum. viver tudo no primeiro, assim. Então, eu ficava olhando assim na transição, a galera passando. Aí você para pedalar, cara, fiz um pedalzão assim, se eu não me engano, foi para 5 horas e 45. E, cara, eu curti demais. Eu não conhecia Florianópolis, aproveitei para fazer o tour, né, do ciclismo, conhecer o centro, a ponte metálica, cara, o túnel lá do aeroporto, aquela pista do aeroporto atrás do túnel tinha sido feita há muito pouco tempo, naquela época lá, um pouco Uhum. uns anos antes do Iron, então tava novinho, o asfalto zerado, cara. Então, eu aproveitei demais, sacou? Terminei o pedal inteiro, aí saí para correr. E naquela época, eu lembro também que eu estava correndo por batimento e comecei bem devagar, cara. Eu falei assim, os meus longos de corrida, de treino, eram assim: sai 2 horas e meia, sai para correr, você corre 2 horas e meia, Inde- independente do pace, corre Uhum. 2 horas e meia. Cara, eu saía, ficava 2 horas e meia fazendo treino longo, aí bati no relógio, e ia embora. Então, comecei a correr. Olhava no batimento, aí comecei bem suave. Foi uma coisa que me marcou muito, cara. Assim, eu falei, ó, aí passou 3 quilômetros, eu olhei, naquela época a gente ia na maratona, era uma volta, cara, uma volta de Uma 42. volta. A gente ia na Praia da Daniela, voltava, pegava em direção a Canasvieiras, ia lá para frente, fazia um balão e voltava. Caraca. Então, é o seguinte, eu fui pelo batimento, estava tranquilo, eu aumentava um pouquinho o pace, apertava um pouco. Eu fiz isso umas 3 ou 4 vezes. Na hora que chegou em determinado pulso lá, eu olhei, cara, tipo, não sei se 160, não lembro, 161. Eu falei, cara, eu tô no limite. Essa percepção eu consegui ter e me ajudou muito. Por Uhum. quê?
eu mantive aquilo, olhava no relógio e sempre focava no corredor da frente. Como eu tinha o atleta da frente, como eu tinha feito um pedal muito conservador, muita gente tinha me passado, né? Então eu vim de trás e Uhum. vim passando e aquilo ali deu um up muito legal. Consegui fazer uma maratona na época, eu lembro, 3 horas e 9, se eu não me engano, ficou entre Pô. as 10 da prova, cara. Eu não tinha nunca te feito isso na minha vida, né? Uhum. Então eu não tinha nem noção. Tanto é que eu lembro, eu cheguei para os meus amigos depois, o Léo Paz, Vinícius Santana, que até competiu no Pro já, em Floripa. Falei, cara, eu fiz 3 horas e 9, é um tempo bom? Isso é bom? A cara, não, que isso, cara, muito bom e tal, né? Então isso me marcou muito. Eu acho que eu fiquei em quinto na categoria. Uma coisa que eu Pô. fiquei chateada é porque até 2003 a organização premiava os 5 primeiros na categoria. Aí eu vou e fico em quinto, aí eles começaram a premiar os 3 primeiros, eu não peguei meu troféu, cara. Você acredita? Mas, são curiosidades. Outra coisa bacana que aconteceu comigo, cara, eu tinha uma admiração muito grande pelos atletas profissionais do Brasil naquela época, né? Assim, tem até hoje, mas assim, como eu era adolescente, os caras me marcavam demais, Uhum. né? Então eu tive oportunidade, cara. O Alexandre Manzan estava na prova e ele tava, né? Profissional vai por tudo ou nada, cara. É o 880, o cara não quer nem saber. E o Alexandre Manzan ele deu uma quebrada, velho. E eu passei ele no retorno lá no finalzão, onde a gente fazia o balão para voltar nos 42. Eu tô correndo na minha, de repente eu olho assim, cara, tá o Alexandre Manzan andando, cara. Gostei assim do nada, na hora que eu vi, cara, eu falei, não, cara, eu sou seu fã, sou seu fã. Ai, bicho. Aí, o que que aconteceu? Ele falou assim, me deu uma força, não, vambora, cara, vambora, é isso aí, você tá bem e tal. Então, eu lembro disso, cara. Então, pô, aquilo me deu um gás na hora, é muito Uhum. legal, né? Então, foi coisas que me marcaram assim. Aí vem aquele negócio, né? Você chega, comemora e fala, cara, nossa. Aí você se pergunta 10 mil vezes o que que eu tô fazendo aqui, né? Que distância é essa e tal, mas eu curti muito. Eu falei assim, cara, não sei se eu venho ano que vem, se eu faço isso mais, não, né? Aí passou aquele do domingo para segunda, cara. Na hora que Uhum. chegou segunda-feira, eu falei assim, cara, ano que vem eu tô aqui de novo. Não vou ficar sem isso aqui, não, cara. Cara, Gabriel, veio daquela época para cá sempre. E fui me apaixonando mais e mais pela distância. Então, todo ano eu criava a expectativa de chegar em janeiro e começar a treinar a partir do dia 10, dia 15, focado no Ironman no final de maio. Então, fazia aquele ciclo ali, né? Todo ano, todo ano. E no início eu fazia e ficava assim, senão não vou fazer uma provinha ou outra a mais. Com a experiência que a gente vai adquirindo, né, vieram aparecendo outras provas. Aí eu falei, cara, eu vou arriscar. 2 Ironman por ano é muito, não sei o quê, tal. E veio disso, né? Então eu vim Uhum. subindo e teve ano aí que eu fiz 2, até 3 provas na distância aérea. Não na intensidade, né, e na energia que a gente gasta com Florianópolis. Florianópolis, para mim, é o ápice da performance, assim, né? Eu sou o cara que eu vim da natação, e sou competitivo, não tem como. Eu curto, eu amo esporte, eu sou competitivo e você fica naquela. Então, o Floripa, se você quer andar bem, e aí vem aquilo, né? Eu fiz tanto de tempo no ano, a intenção minha é baixar, e baixar. Tanto é que, vamos supor, o ano passado eu consegui fazer meu melhor tempo, e eu tô com 44 anos, Uhum. né? Eu tava com 43. Foi o meu melhor tempo, mais velho. E, cara, e vou te falar, eu ainda sei que, pela forma como eu treinei o ano passado, dá para melhorar isso ainda. Você tem, olha que coisa mais Doideira. louca. Eu consegui fazer uma coisa que eu tinha também sonho, um sub 3 com um sub 9 no Ironman com um sub 3 na maratona do Iron, né? Então foi isso, cara, e estamos aí até hoje, né? Cara, você sempre tem. Quantos anos você não foi para Floripa? Você Cara, eu não lembra? tô te ouvindo. Quantos anos que você não. Você tá sempre em Floripa todo ano, né? Qual ano que você não foi? Cara, eu não fui em 2009 porque eu estava trabalhando numa obra de açude lá no Ceará, no interior do Ceará. Aí eu fiquei lá, mas assim, muito.
angustiado de não ter ido, né? Mas aquele ano eu fiz o Cabra da Peste, que era a prova na distância Ironman lá no Ceará, cara. E foi uma coisa muito curiosa, assim. Duas coisas. A primeira, em 2009, quando eu não fui para Floripa e fiz o Cabra da Peste, eu estava há quase um ano sem nadar, porque lá não tinha piscina, não tinha nada, cara. Então eu Cara, pulei no mar lá e fui embora, né? E treinava lá assim, cara, era uma condição muito, muito precária, né? Levei um rolo para lá, no domingo eu conseguia pedalar na estrada e, e acordava 4:30 da manhã todo dia para poder, todo dia não, mas um dia sim, um dia não, para poder correr. Eu uhum, corri de 5, eu lembro disso até hoje, eu corri de 5 às 6 da manhã, chegava, tomava banho, ia para a obra, começava às 7, terminava às 7, 6:30, é, 7, todo dia, quase 12 horas, pau quebrando. E aí, final de semana, no sábado, eu chegava da obra também, do trabalho, eu trabalhava sábado até umas meio-dia, até entre meio-dia e 4 da tarde, dependia do dia lá. Chegava e ia fazer meu longo de corrida. Então, assim, voltava com a luz da lua iluminando a estrada, só eu na estrada. Lá era um interiorzão, mas foi uma experiência de vida muito bacana, que agregou muito valor na minha vida, cara, sabe? E outra coisa maluca que eu fiz foi assim, em 2010, eu estava numa obra em Rondônia. Eu tinha 5 dias para ficar em Belo Horizonte. Cara, eu peguei o avião em Rondônia, cheguei em BH, arrumei minha mala. No dia seguinte, eu fui para Floripa, dentro dos 5 dias de folga que eu tinha. Fiz uhum, o Ironman, voltei para BH, peguei o avião e voltei para Rondônia, cara, em 5 dias. Olha, assim, não fiquei nada em Belo Horizonte. É coisa maluca que a gente faz, né, cara? é, Então, eu falei, meu Deus do céu. E detalhe, nessa época eu estava 2 anos e meio sem nadar, cara. Foi um sufoco que eu passei no mar. Nadei é, tranquilo, sacou? Mas assim, pô, muito aquém da performance dentro da água, né? claro. Mas é aquela paixão louca, né? Você fala assim, cara, eu vou fazer curtição, né? Inclusive, aquele ano foi, tipo, acho que meu pior tempo na prova de Ironman. Andei bastante e tal. Eu nunca tinha feito, assim, os tempos que eu fiz. O primeiro tempo que eu fiz foi 9 horas e 45. Então, eu fiquei ali um tempão, vários anos Hum. naquela casa de 9 e 45. Aí, em 2010, eu fiz, acho que 10 horas e 7, se eu não me engano, cara, nessa quebrada que eu dei, andei. Então, assim, é muita experiência. Eu É, falo com a galera mais nova que começou recente no Ironman, eu falo assim, cara, eu já andei demais em prova de Ironman, eu já quebrei demais, entendeu? Mesmo depois de ter ganhado o Amador em 2016, 2017, eu quebrei também. Então, assim, é muita experiência, né, cara? Então, a gente aprende muito com isso. E eu acho que é o que vale aí para a vida como um todo, né? Que a gente uhum. leva mesmo, né? E quando, cara, e essa evolução foi chegando e tal, e você, eu te esqueci de perguntar, quando você estava lá no, antes de ir para o Ironman, você já era o cara competitivo ali também, já estava andando bem nas cabeças e tudo, ou foi o Ironman que te trouxe Não, essa... cara, na distância curta, fazer prova aqui em BH, né? Então a gente tem Hum, muito parâmetro, né? Então, assim, pegava uns pódios, alguma coisa assim, mas nunca fui atleta de ponta, né? Aí comecei a fazer o Iron também e naquela época também, cara, eram 900 atletas na prova, né? A quantidade de atletas era bem menor. uhum, Então, assim, e os tempos também eram bem menor. O tempo que eu tenho hoje, eu ficava em top 10, né? Quando é, eu comecei a fazer Iron. Então, é totalmente diferente. Mas eu me considero assim, o ano que eu comecei a performar foi em torno de 2015, né? Quando eu, vamos dizer assim, eu saí da engenharia e eu abri um negócio, cara. Falei, cara, eu vou tentar unir as duas coisas, que uhum, é o profissional, pessoal meu e o esporte junto, ver se eu consigo equilibrar isso. Só que eu não consegui, né? Assim, o esporte, antes o trabalho estava aqui, o esporte aqui, aí o esporte uhum, começou a subir, o trabalho para baixo. Então, assim, só que aí eu tinha tempo, como eu tinha aberto um negócio, eu tinha tempo mais para treinar. Então, eu comecei a performar mais, comecei a investir mais nos treinos. Então, a partir de 2015, eu comecei a ter resultado. entendi. Uma prova que me marcou demais foi o Ironman Fortaleza 2015, cara. Foi assim, uma prova estilo Mark Allen, vamos dizer que eu falo assim, que é o meu grande ídolo na distância Uhum, Ironman, o Mark Allen, que ele vinha de trás na corrida e vinha caçando os caras na frente dele e conseguia vencer, né? Chegar na frente naquela época, lá que ele corria o Havaí.
Eu lembro daquela oportunidade de Fortaleza, cara, eu nadei bem, cheguei da bike em 11º, mais ou menos. Então, eu fui, cara, comecei a correr, Fortaleza muito quente, né? Muito seletivo Uhum. a corrida lá. Eu fui enfileirando um por um, cara, passando devagarinho, e eu não tinha noção, né? Fui passando. Na última volta, tava o Francisco Sartori dos Santos e o Peter Pichnikov. Eles estavam disputando a primeira e eu estava em terceiro já. E nisso, o Francisco Sartori vazou. No último retorno, eu vi o Peter voltando, mas ele estava assim, cara, em outra galáxia. De tão cansado que ele estava. Já, ele estava assim, Uhum. cara, estava quase caindo no chão. Eu olhei para ele assim, cara, eu falei, cara, eu vou buscar. Aí eu fiz o retorno e passei no aterro de Iracema, e a chegada na época era no Marina Park. Cheguei em segundo, foi uma prova assim de recuperação, uma corrida sensacional. E naquele ano eu falei assim, cara, e até por tempo também, o tempo que eu fiz, então eu comecei a sentir, falei, cara, eu tô na performance, Uhum. mesmo foi a partir de 2015, né? E assim, outra coisa, cara, eu ia para Ironman, em Floripa, eu baixava de um ano para o outro, assim, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Falei, cara, só eu que faço isso. Eu não consigo baixar muito, entendeu? Uma distância Ironman que tudo pode acontecer, N mil variáveis. Eu consegui baixar 1 minuto e meio de um ano para o outro, cara, que loucura, sacou? Eu falei, nossa, velho. Então, E, foi suado, mas é uma coisa que uhum. me fez muito valor para a prova, né, em si. E você sempre treinou sozinho, não? Nessa época você tinha treinador, não? Você sempre inventou Cara, teus treinos? Cara, é o seguinte, eu nadei muito tempo no Minas, mas na época que eu comecei a fazer Ironman, eu já nadava sozinho, Uhum. né? Então, assim, os primeiros anos, no primeiro ano, esse amigo meu, Camilo, que já É. fazia Ironman, ele me passou os treinos, e a partir de 2005, cara, se foi simplesmente troca de informação com os meus amigos aqui em Belo Horizonte, que também faziam Ironman, né? Ah, o que que você treina, como é que você faz, vamos pedalar junto, né? Você vai correr, vamos correr junto. Então, foi mais ou menos isso. Uhum. E assim, pelo fato de eu ter tido treinador na borda, na piscina, durante praticamente aí 10 anos no Minas, eu falei, cara, não vou aguentar técnico mais não, né? Então, Quero uma ninguém coisa, falando no meu ouvido, não, né? falei, cara, não rola. Então, assim, eu fiquei treinando sozinho até 2015, foi quando o Volney, que é o sócio do Heleno aqui na assessoria de corrida na HF, falou, cara, vem treinar corrida com a gente. Né? Eu estava ali, eu tinha feito naquela época, 2015, eu tinha feito 9 horas e, e 2, eu acho, 9 horas, mais 9 horas e 3 no Ironman Florianópolis. Eu Uhum. falei, caramba, bicho, esse sub 9 aí tá, né, tá próximo. Aí ele falou, cara, vem treinar a corrida, você pode afinar ela, abaixar aí dessas 3 horas e 9 que você tem de melhor tempo e pode buscar aí o sub 9, né? No tempo só na maratona aí você mantém o Uhum. resto e na maratona você consegue. Aí eu entrei na HF, porém só na parte de corrida, né? Uhum. Então eu peguei a partir de 2016, em março de 2016, eu comecei a treinar na HF aqui em Belo Horizonte e minha corrida realmente ela deu um up violento. Fui para Florianópolis também, focado no, no tentar fazer o sub 9, né? O Uhum. cara fala, eu tenho que nadar para tanto, pedalar para tanto e correr para tanto. Cara, vamos lá. Aí, cara, foi uma sequência eu falo, no Ironman nem sempre o melhor e o mais treinado vence, né? Tem muitos fatores na prova, muita coisa. Então, fui para o Iron 2016 em Floripa, pensando nisso, em fazer o sub 9, tentar romper a barreira das 9 horas. Chegou lá, cara, tudo conspirou a meu favor, deu uma sorte, assim, além de tudo, fiz a prova redondinha, Uhum. corri muito bem, e, cara, primeiro amador, coisa que eu jamais, em sã consciência na minha vida, eu pensei em atingir. Uhum. Né? Eu, assim, te confesso, lá para o ano de 2008, eu vi o Ciro Violim correr, falava, cara, esse cara é muito doido, velho, esse cara é de outro planeta, né? O Ciro disputando chegada com o Ivan Albano do Pro, cara, na chegada, É. o Ciro amador, na minha categoria, eu falei, cara, que isso, velho?
cara campeão amador, assim, né? E eu muito atrás, assim, de tempo, de performance, de tudo. Em 2016 eu consegui ganhar um amador, foi uma coisa, assim, inacreditável, né? Eu falei, cara, não tô acreditando. Qual Então foi o foi uma... tempo no final? Como é que é? O tempo, como é que foi? O sub-9 O foi tempo quanto? foi 8 horas e 54. Porra, baixou pra caramba. É, foi muito bacana, cara, muito legal. Mas você não tinha realmente esse negócio de ser campeão amador, não, tipo, você sabia que podia estar ali. Se fizesse sub-9, você poderia estar na bagunça ali. Pois é, Mas não tinha essa cara, ideia. Não era esse o objetivo ali. o que que acontece, cara? Eu... Você tá me ouvindo aí? Tô. Seguinte, eu nunca tive essa gana de falar assim, cara, eu vou ir pro Ironman para ser campeão amador Uhum. ou campeão da categoria. Eu sempre tive um. É até engraçado, a galera fala: ah, você, que isso, você tá falando isso, não sei o quê, mas eu sou sim, eu. Sou competitivo? Sou competitivo, cara. Sempre fui, sempre vou ser, não, né, não nego. Agora, eu sempre tive um respeito muito grande pela distância Ironman, pela dificuldade que tem, pelas variáveis que tem na prova, e eu sei o meu lugar ali. Né? Então, assim, tanto é que os meus ídolos são atletas da década de final dos anos 80 e início dos anos 90, velho. Né? Eu vi a Fernanda Keller dando entrevista na antiga TV a cabo, né? E, então, assim, falando do Iron Man, Mark Allen, Dave Scott e tudo mais. Falei, cara, então assim, eu vou para o Iron Man para dar o meu máximo. Não interessa se eu, como eu estou treinado ou não. Eu vou lá para dar o melhor que eu tenho naquele dia, tentar fazer a melhor performance, a melhor estratégia e conseguir bem na prova, entendeu? Então eu sempre fui focado nisso. E naquele ano, assim, beliscava ali o pódio, né? Uhum. Subi no pódio algumas vezes, estava lá, melhorava o meu tempo e tudo mais. Mas naquele ano eu ganhei o amador, mas eu nunca tive expectativa, falar assim, vou treinar para ganhar o amador, Uhum. eu quero ganhar o amador. Não, eu sempre fui, cara, eu vou para dar o meu melhor. Isso é bom porque você não fica, né, com aquela Sim. coisa na cabeça, fala assim, nossa, outra coisa, tentando controlar o adversário, né? Uma coisa que a gente fala, controle as variáveis que você consegue dentro da prova de Ironman, né? Que é a sua alimentação, a sua hidratação, a energia que você está Uhum. gastando ali o tempo todo, né? O mental e tudo mais. Não adianta você tentar controlar outro atleta, porque você pode se dar mal por causa disso, né? Então é isso, cara. Assim, eu sempre fiz a prova focado nisso aí, né? Em dar o meu melhor sempre, né? É isso. E depois de 2016, falou que em 2017 você quebrou bem. O que que é? Foi também isso de, cara, foi de tentar ir além ainda ou também foi equilíbrio de vida aí? Cara, eu acho que foi até, por incrível que pareça, falta de experiência, entendeu? Eu tava meio que com uma galera ali no túnel, eu lembro isso até hoje, e tinha um cara incomodando, chupando roda ali. Não vou citar nome porque não vem ao caso. Mas assim, aí uma galera separou uns dois ou três e eu dei uma tacada ali para poder chegar nesses caras da frente para sair desse pessoal que eu tava. Uhum. Então ali eu dei uma exagerada, né? No pedal eu devia ter ficado quieto mesmo, ter tido paciência, porque eu estava até mais treinado do que no ano anterior que eu ganhei, 2016. Só que eu vacilei ali, então assim, na corrida eu dei uma quebrada e aí, aí fiquei lá em, sei lá, em sexto, sétimo, oitavo na categoria, não lembro, entendeu? Mas valeu, Entendi. foi experiência, É. né? Eu falei, cara, ó, você errou nisso. E é uma coisa legal, assim, todas as provas que eu faço, assim, eu passo depois um tempo ruminando a prova, eu fico pensando ali, ó, o que que eu fiz? Como é que foi essa parte? Natação, ciclismo, corrida? O que que dá para melhorar? O que que não dá? Onde que eu errei? Onde é que eu, né? A prova deu certo, mas aquele ponto ali eu dei uma vacilada, né? O Ironman, o legal do Ironman é isso, que você pode, às vezes, cometer um erro, Sim. mas você consegue recuperar ainda dentro da prova, você consegue contornar isso, ainda ter um resultado expressivo, entendeu? Como um bom engenheiro, tem que analisar os números, tem que analisar as variáveis, né? Ficar ligado o tempo inteiro, cara, não é fácil não. Cara, engraçado que eu tava também. Eu achei uma matéria tua do Mundo Tri, que foi de 2016, com o Vaguinho te entrevistando e tal, que você era meio avesso às tecnologias, né? A algumas Ainda coisas. sou, Ainda é?
Pô, você tem ideia, cara? A minha bicicleta tem um Katai wireless, entendeu? Eu não uso Garmin, não, cara. Não uso. É assim, não é nem chatice, não, mas é porque é uma coisa que eu faço, que eu curto, cara. É assim, eu sei que é o que eu falo. Eu falo assim, ó, a tecnologia é muito importante, ela te ajuda demais, desde que você saiba utilizá-la, né? Então, primeiro, para o cara usar, ele tem que ter uma leitura do corpo dele, da Sim. performance que ele tem, saber se ele está bem, se não está, entendeu? Não pode ficar escravo do relógio, né? Do Garmin na bike e tudo mais, porque às vezes você poderia ir melhor, né? E segurou um pouco porque está olhando ali a tecnologia, vamos dizer Uhum. assim. Então assim, eu curto isso. Eu curto demais assim a sensação perceptiva de esforço, sacou? Fala, cara, então assim, eu passo a prova inteira me monitorando. Uso o Garmin na corrida para ver o meu pace, cara, mas assim, também não sigo aquilo, é só simplesmente para eu ver como é que eu estou naquele momento, Uhum. entendeu? Porque eu tenho uma leitura física, corporal, mental ali no momento. Tô bem? Tô. Dá para apertar? Aperta. Ah, tô cansado, diminui. Segura um pouco. Então eu vou assim o tempo todo, né? Eu vou me monitorando 100% da prova, né? Aí a alimentação, time certinho. Uma coisa que eu não abro mão é alimentação e hidratação no tempo certo. Isso aí não dá para abrir mão porque Ironman É, não dá para você saúde, brincar né? com isso. É. Então, O, assim, é isso, cara. Então, assim, eu curto muito a sensação perceptiva de esforço. E vou nisso até hoje também, não tem, pelo menos, intenção. Ah, medidor de potência. Eu falo, velho, tá bom, também não uso, não, então aí, vamos nessa. cara, é que eu acho, assim, eu já conversei com outras pessoas, nós também no podcast também, que acho que complicaram muito o triatlo. O triatlo é complicado porque já são três esportes. Só que a partir do momento que para a pessoa ingressar, sua bike tem que custar 70 mil, você tem que comprar não sei o quê, e é medidor disso, medidor daquilo, e não sei o quê. Fala, cara, não, é nadar, pedalar e correr. Claro, de novo, Uma a coisa, tecnologia é para ser usada, minha bike tem câmbio é, eletrônico, que era o que tinha, na época eu já peguei, quando troquei é isso que vem. Mas eu sinto falta, para mim não mudou nada, o câmbio eletrônico só dá mais trabalho, porque dá pau mais do que o outro. Só que parece que fugiu da raiz, sabe? Do tipo, cara, nadar, pedalar e correr é o mais rápido que você conseguir, ponto, né? uma das coisas, assim, já me perguntam, ô Felipe, qual o segredo da longevidade no esporte, né? Uma coisa é isso, é você fazer porque gosta realmente, porque aquilo te faz bem, né? Te ajuda nos outros campos da sua vida aí, com tudo, enfrentar problemas pessoal, profissional, familiar, tudo mais, né? E assim, não se tornar escravo do esporte, né? O que eu Hum. quero dizer com isso? Ah, não, eu tenho que ter uma bike assim, assado, câmbio eletrônico. A minha não é eletrônica, eu também não tenho nem vontade de ter. Por quê? Cara, eu já vi, ó, Igor Amorelli e na época Ariane Monticelli tendo problema com câmbio, com bateria, com não sei o quê. Acho que o Vinhal já pifou bateria da bike dele também, não sei. Então, assim, cara, eu falei, cara, eu não tenho é, 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 psicológico, nem saco Uhum. para isso. A minha vai na alavanquinha ali, porque não estraga, não estraga. Eu nunca vou ter problema com câmbio eletrônico. Freio hidráulico, velho. Cara, eu desmonto minha bicicleta, entendeu? Para que eu vou ficar fazendo sangria de freio, botando óleo, tirando óleo, não sei o quê, vaza, não sei o quê. Não quero, não gosto. Aí, outra coisa, isso me dá prazer também. Pô, desmontar minha bicicleta, eu gosto de fazer isso. Eu faço desde menino. Então, assim, é uma coisa que eu vou continuar Uhum. fazendo, né? Então, assim, coisas que me dão prazer. Por isso que eu estou no esporte, desde dos 15 anos de idade, estou até hoje e vou ficar por muito tempo ainda, né? Muitos anos aí. Sacou? Eu É, acho que é isso. o que pode esquecer é que assim, todos os medidores, tudo que vem, claro, ajuda, não é? Mas o motor é que tem que andar, né? Não adianta, tem que Você treinar. tem ideia, cara, eu estou reformando uma KHS Aeroturbo 97. Eu vou mandar pintar, já estou olhando roda, tri-spoke para pôr nela. Ah, que Vou animal. comprar um câmbio de 10 velocidade normal, aí, um Tegra, sei lá, e botar nela, sacou? Assim,
E vou botar, vai ser uma bike vintage. Ela é tipo, eu falo que ela é a avó da Cervelo P3, né? A percussora, porque ela tem aquela curva no Aham. quadro, assim, cara. Tá Mas bom. muito massa. Então, assim, eu curto isso, né? Uma coisa que a gente faz e para ter graça. Eu falei, ainda vou competir com essa bike, ainda vou ganhar de alguns atletas isso aí na ponta com a bike 97, você vai ver. E, cara, outra coisa que eu acho engraçado, a gente se encontrou no Capixaba, daqui a pouco eu quero falar até mais do Capixaba, mas e você correndo, se você for pensar em biotipo, teu biotipo não é num corredor, né? E sai que nem um tanque, com os bolsos cheios. Cara, é o seguinte, uma coisa que eu faço também nas minhas provas, todo mundo vê, tanto no pedal quanto na corrida, eu peco pelo excesso, questão de alimentação. Então eu levo, meus bolsos, eu termino a prova, tem comida ainda para tudo quanto é lado. Por quê? Eu falo, cara, eu não vou quebrar numa prova de Ironman por falta de nutriente, falta de rango. Não Uhum. vou, né? Então, assim, e o meu estilo de corrida, ele é muito pesado. Eu sempre fui um cara... Eles ficam até me zoando aqui, né? Obviamente, né? Guardado as devidas proporções, me entendo. Os caras falando, é o Blumenfeld mineiro aqui, Blumenfeld brasileiro, que você é gordo igual o Blumenfeld. Olha, Boa. chega a esse ponto, né? Então, assim, por quê? Porque é a estrutura física, É. cara. Simplesmente estrutura física e a maneira de correr, né? Até meu estilo de corrida meio assim, com os braços meio abertos e tal, se você viu correndo. Só que o carro anda, eu falo, né? O motor tem que funcionar. E também tem muito mental envolvido nisso, né? Uma coisa que eu trouxe da natação, Gabriel, isso aí eu vou te falar. Eu com 12 anos de idade, 13, 14, cara, a gente fazia treino duplo aqui. Eu nadava às 5 horas da manhã, ia para aula, depois voltava à tarde, era mais 2 horas de treino no Minas. Então, assim, eu trouxe da natação esse limiar de sofrimento muito grande, né? E o Ironman também me deu um poder de concentração muito grande. Então, eu consigo levar para o esporte isso e ajuda demais na corrida, né? Uhum. Então, assim, eu corro muito concentrado. Eu falo, gente, maratona de Ironman é concentração. Você não pode distrair, não pode olhar para o lado, não pode nada. Você tem que colocar imaginar aquele freio de cavalo que puxa a carroça, assim, que tampa Uhum. o olho para os lados e só olhar para frente e mentalizar a, a, a maratona da prova toda, né? E o tempo todo, cara. Aí não tem erro, não, sacou? Acho que ele tava fazendo a live do Capixaba, você passou assim. Eu falei, ó, o Dairel lá, os bolsos tudo cheio. É, eu levo um saquinho, aprendi isso com o Vinícius Santana, hein? Da, da Iron Guides aí. O Cara, o gás lá. que acontece? O Vinícius era muito meu amigo, ele falou, cara, eu levo o rango num saco no início, num saquinho de plástico no início da corrida, justamente para segurar o meu pace no primeiro, segundo quilômetro de maratona do Ironman. Por quê? Por incrível que pareça, você termina os 180, cara, você troca, faz a transição e começa a correr, aqueles primeiros quilômetros ali, você sai igual um maluco, assim, Uhum. não sei o que acontece, você acha que você está inteiro, você acha que você é o Vanderlei Cordeiro de Lima, que vai correr maratona super bem, entendeu? E não funciona bem assim. Então, assim, muitas vezes o cara começa muito forte e passa um pouquinho ali no cara, quilômetro 7, 8, o cara começa a andar. Então, eu uso isso justamente para me dar uma freada no início, Ah, legal. para baixar a minha rotação, vamos dizer assim, aí entrar no pace de maratona, aí eu vou guardando a comida no bolso, nos bolsos da bermuda, né, do top eu corro de bermuda e top, então eu vou guardando devagarinho, coloco na hora que eu termino ali, falo, cara, agora vamos encaixar o pace aqui e vamos embora, né? Então é isso aí. E você falou comida, você leva comida mesmo, sólido ou é só gel? Cara, eu levo muita cápsula de sal. Eu tomo cápsula de sal assim no Ironman, eu tomo assim em excesso, inclusive, coisa que não tem nos livros de nutrição. Eu levo paçoquinha, levo bananinha, gel. Na corrida. Basicamente é isso para corrida. Né? Uma coisa que eu fiz o ano passado, assim, foi desenvolver. Eu vim tomar, assim, eu não tomava cápsula de sal, cara, mas Uhum. aí eu falei, cara, eu vou tomar e comecei a testar isso nas provas da distância Ironman que eu corri, tanto no Capixaba de Ferro quanto no Ironman Brasil. Chegou um ponto que eu falei assim, eu fechei o olho e falei assim, eu vou tomar 2 cápsulas de sal a cada 5 quilômetros. Para mim, daria ali em torno de 20, entre 20 e 25 minutos. Caraca.
Então, cara, eu fiz isso, sabe? E o negócio deu certo, porque eu me hidrato muito. E no Ironman você vai, né, desfalecendo, Hum. assim, ao longo da maratona você vai ficando Walking É. Dead, cara. Você vai, não tem jeito, né? Então o sal, ele serve para te dar um up. Eu até conversei com uma amiga minha aqui, quando eu voltei da prova, eu falei com ela, que ela é nutricionista. Ela falou, cara, isso aí não tem prescrito nenhum livro de nutrição. Eu falei, pois é, mas funcionou. Seja o que Deus quiser, eu vou manter isso, né? Então, assim, eu mantive isso sempre e fico ali, né? Levo muito sal. Isso aí é tranquilo. Na bike não precisa, porque eu uso o Stratos e tem muito, né? Uhum. Tem sal no Stratos, então já ajuda demais. Eu tenho muita atenção assim, na parte de maratona, cara. A bike eu estou me Entendi. virando muito bem, assim, questão de nutrição agora, mas a maratona é complicado. E, cara, agora saindo da marca Iron, né? Falando das outras, assim, você virou o cara também que tem triatlo, chama o Darel, que o Darel vai, que ele gosta da festa, gosta da bagunça. Cara, Conta a tua história com o pessoal do Capixaba, manda até um abraço lá pro Bigode e pro Marcinho. E como é que tu foi parar lá? E o que agora já é acontece, cara? cativo, né? É justamente por isso, assim, pela minha paixão pela distância Ironman, né? E outra coisa, quando eu trabalhava de engenheiro, eu tinha dinheiro para fazer as provas de Ironman, mas eu não tinha tempo, porque eu trabalhava em obra, então eu não podia sair da obra, falar assim com o meu chefe, cara, eu vou ali no Mundial de Ironman, no Havaí, fazer um Ironman. Os caras não entendem, cara, engenheiro de empresa de construção pesada, não entende esse negócio, não. Uhum. Não adianta. O cara ia me mandar embora na hora. Entendeu? Ah, eu vou, sei lá, vou fazer Ironman nos Estados Unidos, vai não sei o quê, preciso de férias no meio do ano, quando a obra tá com o pau tá quebrando, o cara falou, o cara ia falar, velho, não dá, não tem jeito, né? Aí beleza. Aí eu saí da engenharia e passei a não ter dinheiro, mas ter tempo. Eu falei, cara, eu não consigo ir para fora, mas eu consigo fazer as provas que tem no Brasil, né? Então apareceu aí, o primeiro foi o cara da peste em Fortaleza, né? Eu estava na época, eu estava folheando uma revista lá e eu vi o Betão, aí Betão se recuperando aí de um AVC, Betão, eu vi a reportagem do Betão falando que o cara é empresário, fez a distância, aí na época tinha um staff, um bike staff que ia na maratona junto com você, uns 42 quilômetros. Eu falei, cara, que prova louca, eu vou correr. Aí no ano seguinte eu estava fazendo a prova. Então eu fiz lá 2006, 2007, 2009, 11, 14, fiz tudo. Uhum. E, e Fortaleza é difícil, né, cara? Então, assim, eu sempre gostei de desafio, né? E eu sempre fui para dar o melhor naquelas condições. Eu gosto de condição extrema, né? Eu não sou aquele cara que, eu gosto só de competir em Florianópolis porque a temperatura é boa. Não, para mim, quanto mais difícil, melhor. Sabe? Não quer dizer que eu vou, não busco tempo, né? Uhum. Óbvio que se você faz um tempo baixo, você fica satisfeito, mas o negócio é você performar bem nas piores Nas piores. condições e você dá um valor lascado para o negócio. E aí, cara, em 2017, eu fui fazer o Fodax Man em Santa Catarina. Saudoso Felipe Manente, aí um dos organizadores. Cara, eu falei, caralho, eu vou fazer o Fodax. Aí fui lá para fazer o Fodax. Fiz a prova, tinham poucos atletas na época, acho que, não sei se 20 ou nem 50, não lembro ao certo. Mas assim, largada à noite, 4 horas da manhã. Cara, você só via a luz da boia. O cara, a gente vai nadar com mas não, tá vendo aquela luz na boia lá na frente? Vai lá e volta. Falei, cara, e você não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Cara, é uma sensação completamente diferente de tudo que você já viveu. Pedalar passar pela Serra do Rio do Rastro também, chegar em Urubici, correr lá, né, uma prova de Ironman, ganhando altitude, cara, Uhum. sensacional. Naquele ano de 2017, aí eu tive a felicidade também de conseguir vencer aquele ano a prova. E o que me chamou a atenção, o Fodax Man, medalha de finish para o primeiro até o último. A mesma medalha, cara. Ah, Então, assim, todo mundo igual. uhum. Não tem troféu, não tem categoria, não tem nada. O negócio ali é uma vibe diferente. Lembra muito a vibe do Ultraman, Uhum. sabe? O Fodax. Então, assim, é outra prova aí que eu
que eu falo para a galera, quem quiser uma viagem legal, um desafio bacana, pessoal, que você tem o seu staff, o cara te acompanha a prova inteira, pode ir para o Fodac, você vai curtir demais. E o Capixaba de Ferro, aí veio o Bigode, Roberto, organizador do Capixaba, estava aquele ano no Fodax. Hum. Então, na premiação, ele reuniu a galera, chegou e falou, galera, eu lá, agora em 2018, eu vou fazer o Capixaba de Ferro, a gente está promovendo o Capixaba de Ferro lá em Guarapari, e eu estava naquela onda, cara, falei assim, cara, tudo que estava aparecendo de Ironman no Brasil, eu estava fazendo. Eu quero correr, quero, né? O louco das provas da distância área. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu vou para sua prova. Vou para sua prova e tal, e fui lá e fiz a prova, cara, apaixonei, o lugar é muito legal, Muito legal. né? O ciclismo era um pouco diferente, que a gente pegava a Rodossol voltando para Vitória. Então, assim, fiz a prova em 2018 e falei, cara, você pode contar comigo aqui, estou sempre na prova, gosto demais. E a organização dos caras também, vou te falar. De atleta para atleta. Então, o cara fez o Ironman, o cara já correu Floripa, o cara fez o Fodax, o cara está promovendo a prova, ele sabe o que o atleta precisa, consegue contornar situações. Sei lá, tive um problema de saúde, não vou poder ir para a prova, o cara te remaneja de alguma forma, passa sua inscrição para outra, entendeu? Então, ele tem uma série de facilidades assim que, que ajuda muito né, e Uhum. faz com que a gente retorne para a prova dele. Né? Tanto é que eu me auto-intitulo embaixador do Capixaba de Ferro, cara, porque cara, eu criei amigos ali, né? Uhum. Então, assim, passei a conhecer muita gente ali, me identifico muito com a prova, com o local da prova, né? E vale também muita diversão. É claro Sim. que a gente está na prova, a gente está concentrado para fazer força, mas você viver aquela vibe naquele final de semana ali, né? Muito legal. E a ideia deles de fazer o lounge pós-prova também, né? Com rango, com chopp, aí os caras botam uma banda. E, né, é uma vibe que, Hum. que não tem nas provas, não havia até então nas provas de É. triatlo, né? Então eles passaram a valorizar mais o pós-prova. Não é só terminar a prova e ir embora para casa, acabou, vou embora. Não, tem ainda aquela festa ali que vale a pena demais. Outra prova, inscrições abertas no site. Prova 6 de agosto, galera. Eu vou fazer uma propaganda, mas vale demais, tá? Quem Vai. puder, quem quiser, vai lá conferir, porque vale muito a pena. O... Não, e é legal, né, cara? Acho que a gente vê essas outras provas surgindo, mas também essa vibe, né? Acho que a comunidade, né? Ficar você se sente ali, tá todo mundo ali na feirinha, todo mundo. É bem legal. Cara, e assim, cara, eu vivo muito isso. Esse pré-prova, sabe? Hum. É, tem amigos meus assim que falam, cara, não aguento ficar perto de você porque eu quero ir para casa descansar e você está conversando, você está ali falando, você não para de falar, você fica conversando o tempo todo, fica fazendo vídeo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas é por quê? Porque eu gosto disso, né? Esse pré-prova Aham. de conversar, de filmar, de mostrar também para as pessoas, cara, para trazer mais atletas para essas provas. Uhum. Né? Uma outra prova muito legal aí é o Iron Cruz aí em Aracruz, no Espírito Santo, que eu estou indo correr também, que é outra prova massa de correr, sabe? Então, assim, faço vídeos, quando eu estou em Floripa, lá no pré-prova, em Jurerê, cara, na Búzios, encontro gente toda hora, então, assim, eu curto muito, eu vivo muito Uhum. isso, né? Tem gente que não consegue, que fica concentrado para a prova, tem amigo meu que vai para lá e fica 5 dias dentro do apartamento, cara. Ele só sai na hora da prova. Eu falo, bicho, eu não consigo, não. O meu desestresse é exatamente É isso. isso, né? Uma coisa curiosa que eu esqueci de contar. Quando eu ganhei o Amador em 2016 em Floripa, cara, eu fui dar um trote no sábado, pré-prova, tipo à tarde, Uhum. sei lá, 3 horas da tarde, com uma amiga minha na Avenida Búzios. Cara, na hora que eu vi ali, eu já tinha mais de uma hora que eu tinha corrido, 1 hora e meia, não lembro. Eu voltei, tava devagarinho, mas eu voltei para casa com as pernas assim, ó, um pouquinho, ó. Falei, Nossa. cara, eu exagerei no tempo que eu fiquei lá, nossa, e fui dormir também. Eu fiquei na televisão, a galera foi toda dormir, fui dormir quase 1 hora da manhã naquela oportunidade. Mas é a maneira que eu curti de É. desestressar, cara. Aí fui, puf, dormi, fiz a prova e deu no que deu, né? Então, assim, cada um tem sua maneira. Mas Exato. a minha é essa, de ficar, né, de
conversar e tal, porque eu relaxo, cara. Né? É uma coisa que distrai o meu mental aí pré-prova. Na hora da largada, não. Aí você, cara, você vira a chave É. e vai embora, né? E, cara, a outra lenda de Felipe Darel é Icona. Pois é. O que que acontece? É justamente isso que eu falei. Uhum. Quando eu tinha dinheiro, eu não tinha tempo. Tem gente que fala que meu visto foi cassado, né? Por isso que eu não vou para lá os meus amigos. Então, vou buscar meu passaporte. Mas quando eu tinha dinheiro, eu não tinha tempo. E hoje eu tenho tempo e não tenho dinheiro para ir. Só que é o seguinte, cara, eu tinha feito um planejamento. Eu ia pegar a vaga em 2000, na pandemia, no ano da pandemia, quando começou em março a pandemia. Falei, eu vou para Floripa, vou pegar a vaga e vou para o Havaí. Aí veio a pandemia, pá, estourou, acabou com tudo. Falei, nossa, o ano que eu falei que eu ia. Eu falei, por quê? Porque o Matheus Vidigal, o estranho, meu grande brother, Matheus Vidigal, rumo ao Sub-9. Ele estava indo para o Mundial naquele ano e o cunhado dele falou, velho, pode ir que você vai ficar na casa comigo, você vai pagar hospedagem. Eu falei, nossa, eu vou pagar o quê? Eu vou pagar comida e passagem, né? Nossa, E a inscrição, tá, eu me viro aí, vou dar um jeito. Aí comecei a mentalizar aquilo de ir. Aí veio a pandemia e estragou tudo. Mas ainda não desisti. Aí hoje eu tô com uma filha pequena de 1 ano e meio, cara. Então, assim, eu vou te falar que tá complicado. Tá complicado. Vou esperar um pouquinho, mas é coisa que, assim, uma vez no Mundial, no Havaí, eu vou. Nisso eu não quero, não. Outra localidade eu não quero nem saber, velho. Eu tenho isso também, eu sou muito metódico, sistemático esse negócio. Eu vivi o Ironman do Havaí. Eu vi os caras no Ironman do Havaí. Eu quero correr em Kona, né? Eu vou para o Mundial no Havaí. Não vou para o Mundial em Nice, em outro lugar. Aí não quero saber disso. Também. Aí eu vou fazer prova de Ironman em outro lugar do mundo, né? Mas Mundial, para mim, é Havaí. não, eu tô contigo nessa. Acho que também enfim, é o movimento da marca e já dei minha opinião, não sou a favor, porque eu sou isso. Eu também não fui criado com isso. É essa cena, é Mark Allen ali, é Dave Pois Scott. é. É isso, é o Iron Man, é aquela. E ano passado eu nunca tinha ido também, pelo Mundo Trio fui ano passado. Como atleta, eu tô longe ainda, mas como É uma vibe repórter, mal, né, cara? É muito legal. isso Aquilo lá não é, existe, cara. Aquilo lá, isso eu vou te é falar. Sensacional. longe, longe pra caramba, mas é legal. É longe. Show! E, cara, você falou aí da tua filha. Conta pra galera por que que a dificuldade de achar horário era por quê? A gente gravar. Da Cara, o que que Tasmania. acontece? Ela, é, eu tenho que falar que ela me puxou um pouco, ela é muito adrenalizada, então ela passa falando e eu fecho a porta do quarto aqui, ela começa a bater na porta, cara. Então eu falei, ó, pessoal, segura a menina aí, sai com ela para poder gravar, porque senão ela vai ficar batendo na porta, não vou conseguir falar com o Gabriel direito, né? Só recebo o áudio do Darian. A Tasmania, parece a Tasmania, né? Quando acorda. Agora treinar que tá difícil, cara, porque assim, como eu trabalho em casa, né? Faço as coisas aqui, ali, então eu tenho que ajustar Uhum. os horários dela. Então, a bichinha tá assim, ó, vai e volta, mexe em tudo, não pode tirar o olho, cara. Não... Quando ela, o ano passado que eu treinei para Floripa, ela engatinhava, né, cara? Então, assim, ok, ficava presa, fazia uma barreira com almofada, ela ficava ali. Hoje não fica mais, não tem jeito. Você falou que foi trabalhar, saiu da engenharia, você tá trabalhando com o que hoje, cara? Cara, na época, eu saí da engenharia para abrir uma locadora de carro, né? Aí eu peguei uma franquia que não deu certo, e depois eu abri um e-commerce de compra e venda de produtos voltado para o triatlo, que é o SBR E-commerce. Né? Ah, é Ali a teu gente fala, SPR? Caraca, é, eu sabia não divulgo não. assim, ó, o que que acontece? Eu não quis linkar demais o negócio com o Felipe Dairel, né? Uhum. Eu prefiro muito mais que as pessoas descubram, depois de estar conversando comigo dentro do SBR, quem é o Felipe, né? Ah, ou já me conhece, pô, você que é o Dairel, não sei o quê, ó, o negócio é seu e tal. Eu falei, então, ali, o que que a gente faz? É um serviço, assim, preciso de profissionalizar mais, mas é uma coisa que eu curto demais em fazer, essa área comercial, né? E tudo que eu fazia na engenharia, na época de obra, cara, eu aplico no negócio, né? Uhum. Que é compra e venda, logística, transporte, negociação. Então, assim, uma coisa que eu me amarro a fazer. E
de quebra, a gente ajuda as pessoas assim. Pô, eu quero uma bike assim, assim, assado, você não tem? Cara, peraí. Ah, não tem, mas vou procurar saber se alguém tem, entendeu? Então você acaba achando isso e linkando as pessoas e, cara, trabalhando com o que eu gosto, que é, equipamento esportivo, cara, bike, tudo, né? Tudo a ver com o triatlo. Swim Bike Run, né? Por isso SBR, de Swim Bike Run Commerce. Tem um M só, escrito errado, mas é porque eu fui tentar abrir o Instagram, já tinha com dois M's, não teve jeito. Eu tive que fazer abrasileirado mesmo. Mas Pô, é isso, legal, não cara. sabia, cara. E agora vou ser um representante, fazer um jabá aqui, tá? Faz, manda ver. Representante É. Stratos! Estou abrindo uma empresinha e vou representar o Stratos em Minas Gerais aqui agora também, vendendo para os lojistas aqui, para a gente poder alavancar o produto que realmente eu testei o ano passado em Floripa e aprovei. Eu, assim, reduzi. Uma coisa, curiosidade também, eu comia muito, cara, durante o ciclismo do Ironman, comia demais. E chegava no final da prova, na hora que eu cruzava a linha de chegada, a barriga já começava assim, né? Eu ficava doida, porque eu comia muito sólido, muito Uhum, sólido. O ano passado, com o extrato, eu comecei a tomar. Mudei, né? Do sólido uhum, para o líquido. Então, assim, cara, e o produto é muito bom mesmo. Não é um produto comum, assim, uhum. né? Um produto livre de substância. Então, assim, me ajudou demais e defendo muito porque realmente funciona, sabe? É isso E, aí. cara, é legal também por causa disso, né? Talvez o que deu certo lá atrás, hoje não dá mais certo, teu corpo mudou, a ciência mudou também, e você vai testando outras É, coisas, porque eu tava vendo esses dias um vídeo da... Tava escrevendo um texto, que é o texto que vai estar tá na casa lá do Mundo Tri, pesquisando um pouco a história do Ironman no Brasil, e achei um vídeo, vou ver se eu acho te mando, que é de 99, Ironman em Porto Seguro. Cara, o vídeo é espetacular, tá no canal da Fernanda Keller, aham, dos caras saindo, cara, o jeito, tecnologia, alimentação, banana aqui na roupa, pouca roupa, não cara, tinha macaquinho. E é. você vai Eu, aprendendo, né, cara? cara, outra curiosidade, assim, falando nisso, né, Porto Seguro, dos velhos tempos, eu tenho um amigo meu, o Thiagão Alipe, lá de Brasília, ele é de Santos, mas mora em Brasília há muitos anos, ele treinava com o Leandro Macedo na época, e ele foi competir lá em Floripa. Cara, Leandro Macedo ficou na minha casa, lá em Floripa, dividiu o quarto com o Matheus Vidigal, o estranho. Eu falei, gente, o Leandro vai ficar doido, porque o Vidigal já é estranho, vai dividir quarto com o Vidigal, né? Então, assim, e o Leandro falava, cara, naquela época, falava, bicho, eu fazia Ironman de sunga, era assim, assim, assado, né? Totalmente raizão, né? Uhum. Então, assim, aquele ano eu busquei no aeroporto, cara, ele é meu ídolo, um dos meus ídolos, cara, sensacional, e dividir experiências com um cara desse, né? Foi muito É. legal, assim. E é exatamente isso que você falou. Muito raiz do triatlo antigamente, muito legal de ver, cara. Se você olhar, procurar, eu te falo, procura foto do bicicletário do Ironman Brasil Florianópolis de 2004. Você vai ver como é que mudou, assim, né? Como é que eram os equipamentos, como é que é hoje, obviamente, né? Mas é uma curiosidade bem legal, assim. O triatlo realmente mudou muito em questão de tudo, né? Foi, cara, é engraçado desse vídeo, uma coisa que me chamou a atenção é que na saída da transição tinha uma. A transição era na rua, você tinha que subir uma calçada. Na saída da transição, não tinha rampa. Você tinha que subir a calçada com a bike. Então tinha uma galera que não conseguia pular. Aí tinha cara que tava tentando clipar e pulava. Tinha gente que ia com a É. bike, aí, pô, passava em cima, assim, cara. Aí você fala, cara, hoje é impensável, mas assim, era muito engraçado. Exatamente, cara. É assim, a gente, como tudo evolui, né? Faz É a parte, né? tendência de evolução, ok? Mas assim, como é uma coisa meio nova, os organizadores na época não tinham, né, a mentalidade de profissionalismo, de organização total. O profissionalismo que eles tinham naquela época era aquilo, né? Então o atleta que se virasse mesmo e mandava ver, mas dava certo, cara. Era um barato, né? É. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa agora, pessoal, que você falou de trabalho. Trabalhar com esporte te aproximou do esporte ou não te afastou do esporte? Tipo, porque você acaba Cara, falando de esporte o dia inteiro, né? sim. O que que acontece? Eu sempre vivi o esporte na minha vida, desde moleque, né? Então, quando eu era mais novinho, fazia futebol, com 9.
depois eu treinei natação, então eu vim para o triatlon e tal, e comecei a trabalhar como engenheiro e aplico no profissional hoje coisas da engenharia, da minha profissão, da minha formação, eu aplico hoje. Só que, sim, eu trabalho com material esportivo, vamos dizer assim, né? Mas eu poderia trabalhar com equipamento pesado, vendendo escavadeira, por exemplo. Uhum. Você está entendendo? Ou qualquer outro material, área comercial, de logística, etc. Então, assim, não me afastou, cara. Muito pelo contrário, né? Isso me faz pesquisar mais e mais as coisas e tentar evoluir junto com os equipamentos, para poder entender o que, é que o cara está precisando, o que ele está querendo e onde encontrar aquilo ali, né? Então, assim, no meu caso, não. Eu curto muito fazer isso, né? Muito legal. Boa. Não, eu te perguntei porque quando. Às vezes eu não quero saber de triatlo, cara. Às vezes eu não aguento mais. Falei, cara, eu não aguento porque é o dia inteiro. Eu vou te falar uma coisa. Talvez se eu fosse um treinador, passasse treino, fizesse planilha de treino, eu poderia estressar um pouco. Isso Uhum. eu acho que sim. Mas como eu trabalho com, né, com comércio, vamos dizer assim, né, o meu site é um site de anúncio. O site Uhum. não, o Instagram é um Instagram de anúncio. Então, assim, é um pouco indiferente, sabe? Você não estressa com Entendi. isso, não. Meu velho, qual que você acha que foi a maior lição que o esporte te deu? Pouca lição, né, que você ganhou do esporte, mas qual que você acha que foi a. Cara, é o seguinte, eu vou falar focado no Iron Man, né? Uhum. O Iron Man, ele, assim, primeira coisa, você ganha uma força vital muito grande para levar isso, né, para os outros campos da sua vida. Pessoal, familiar, profissional, aguentar tomar as porradas que a vida te dá, né, e não cair, não recuar e tal. Já passei, né? Todo mundo já passou por situações difíceis, eu também já passei. E um dos meus desestresses eram os treinos para Ironman, né? Então, assim, outra coisa, o legado que você deixa. Eu canso de falar isso. É, deixe, faça isso com muito amor e carinho e deixe o legado para as pessoas que te querem bem, né? Sua família, seus amigos, que é o que vale, que é o que fica no final, né? Esse negócio de ego e vaidade que hoje a gente vê aí, que tem muita coisa, né? O cara vive, né? Vou postar isso, vou fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, todos nós temos ego. Isso aí não tem jeito, cara, não tem jeito. É. Mas o Iron Man ele te ensina a se despir um pouco desse ego, né? Que às vezes o cara chega com, vou detonar, ou tô bem treinado, ou não sei o quê, e chega lá na hora, o Iron Man faz assim com o cara, velho, pá, enterra o cara, sabe? O cara anda, o cara senta no meio fio, então, assim, já vi amigos meus aqui de Belo Horizonte, já, também não citarei nomes, mas, cara, o fulano ano que vem, isso aí, tem muitos anos já, o fulano ano que vem vai bem no Ironman, fulano não sei o quê, vai detonar, vai não sei o quê, e o cara de passado nem te cumprimentava, né? Chegou em Florianópolis, o cara quebrou, eu não vi nem o cara lá mais, o cara enfiou o rabo entre as pernas e sumiu, entendeu? Então, assim, é uma lição de vida, Uhum. né, que eu falo. Então, assim, não é querer mal as pessoas, não, mas é natural. O esporte te proporciona isso. E cabe a você assimilar isso ou não, né? Se Sim. você assimilar, você vai crescer e vai usar isso e vai continuar. Se você não assimilar, você simplesmente vai dar seta, vai dar eject e vai sair fora, entendeu? É isso. Tem, Com o, tanto tempo de você esporte, você acha tem que o que esporte analisar. se. Você acha que o esporte se. Não vou dizer se perdeu ou não, mas assim, a mudança do esporte hoje. Você gosta do esporte como ele está hoje, como está a galera fazendo? Cara, eu sou, vamos dizer assim, hoje, né? Hoje eu sou um cara das antigas. Quando eu era moleque, eu falava assim, os velhos da 40, né? Esse ano eu entrei, eu tô com 44, mas eu faço em novembro, então eu já tô na 45, 49, olha só. Mas eu gosto mais do triatlo antigo, que era mais raizão, né? Assim, um Uhum. negócio legal, é, o formato até da prova do Iron Cruz lá que eu citei lá em Aracruz, Espírito Santo, é bem raiz, cara, bem legal assim. O formato da prova em si, bicicletário, o percurso, sacou? Então, assim, que eu curto muito. Muita gente com equipamento simples, cara, demais, velho.
É. Tinha um cara no ano passado, um capixaba de ferro também tem. Você vai lá e, cara, com bike de R$ 1.000, velho, do seu lado, assim, você fala, nossa, que top, velho. E eu curto, eu sou muito nostálgico, né? Uhum. Eu sou extremamente nostálgico, então eu não abandono essas coisas, e eu gosto disso. Então eu vivo isso, não é que ficou chato o triatlo, mais uma vez, a evolução natural das coisas. Uhum. Quem entra hoje tem a referência de hoje, Sim. né? Eu hoje no Brasil, teoricamente, eu sou um dos caras praticamente aí, eu acho que mais velhos no esporte em atividade ainda, Uhum. né? Não, os caras mais velhos que eu tenho amigos aqui em Belo Horizonte com 10 anos mais velho que eu quase, mas estão há 10 anos sem competir, quase, né? Uhum. Então não estão naquela, não vivem o triatlo em si o tempo todo, todos os dias, o ano inteiro. Eu não, cara, eu tô nessa desde os 15, né? Então, sou nostálgico, gosto mais do triatlo antigo, mas também tenho que me adaptar né, É. à evolução do triatlo se eu quiser continuar, porque senão eu paro, né? Mas é isso. Mas nem por isso eu preciso de ter um medidor de potência, correr com o relógio. Não preciso, velho. Eu faço porque eu gosto, né? A gente curte isso aí. Não, e é sempre legal, você falou, cara. Eu também acho legal ir em outras provas, porque é isso. Você vai vendo outras realidades, outras bikes, outras praças, e vê que tem muito triatlon pelo Brasil ainda. E tem muita coisa. Não é nada contra uma marca A ou B. A marca Ironman é uma marca global muito forte, tanto que a ponto que as pessoas tatuam a marca. Não tem o que fazer. Mas existe o triatlon. O triatlon é um esporte com marcas abaixo, que é o Ironman, mas o triatlon é o esporte, tá acima. Exatamente, E tem cara. muita coisa e é legal ver, assim. E eu via... Eu fui num simulado aqui em São José dos Campos, estou em São Paulo, e eu cheguei com a minha bike. Eu tenho uma Speed Concept 2.0, eletrônico, mas assim, se eu chego hoje, talvez numa transição, vamos citar do Ironman da vida, cara, tá longe de ser uma bike top ali, longe. Lá os caras, caraca, pô, que bike, que nave, não sei o quê. Claro que a bike é boa, mas assim, eu fui fazer o simulado lá, minha namorada falou, a tua bike era a única bike com câmbio eletrônico. Aí eu falei, cara, a bolha que a gente vive também acaba trazendo muitas coisas. Essa bolha de São Paulo, os caras estão tudo, que meus amigos, todo mundo ali. Quando você vai para outro lugar, você fala, cara, tem Isso. muita coisa, tem muita gente andando bem pra caramba, e não precisa ter, velho. Não precisa. E é legal eu falo com as pessoas assim, falo, tipo, cara, dá para você ter um equipamento bom, né? Por exemplo, a minha bike é uma Trek 2014, né? Então, assim, sem ser esse quadro agora, é o quadro anterior. É o primeiro ano do quadro anterior, vamos dizer assim, Uhum. da bike. Tem um guidão, mudei a frente dela, até presente aí do Bruno, da Visual. Jabazão, é nóis. Mas, assim, cara, melhorei a bike um pouquinho ali, daqui, sabe? Assim, melhorei. O que eu posso fazer para melhorar ela? Botar um rolamento de cerâmica, se eu quiser, mas comprar no mercado muito caro, esses Ceramic Speed, essas marcas top. Então, mas eu consigo comprar em outros meios, na China, por exemplo, né? A gente tem isso aí. Ah, amigo meu fez isso. O cara botou rolamento de cerâmica da China na bike dele inteira, faz assim, ó, a bike aí. Então, assim, com pouco investimento, você tem que saber onde Uhum. ir, né? Então, o legal também do meu negócio, cara, coisa que eu gosto de fazer, às vezes eu estou conversando com o cara ali, o cara está comprando uma bike, eu falo, cara, você pode ter uma bike 2012, você quer melhorar a performance dela? Você faz isso, põe um... Aí eu ensino o cara, tem um rolamento de cerâmica assim que você põe, vai melhorar com a mesma força o equipamento, vai desenvolver mais, um bike fit bem feito, Sim. influencia demais, né? Você não sair da posição na pedalada influencia demais, né? O capacete que você usa, não precisa ser capacete caro, mas você não pode ficar mexendo a cabeça. Então, assim, É. mas o cara faz se ele quiser também, né? Então, assim, é isso. Você tem ideia, o Matheus Vidigal fez um camp recente agora, e ele me falou, ele veio aqui em Belo Horizonte esse final de semana que tá assim, a gente saiu para tomar uma na segunda-feira, ele, cara, a minha bike era a única com câmbio manual lá no lugar, velho. Todo mundo tinha câmbio eletrônico. Eu falei, pois é, mas e o seu pedal em comparação com os caras? Pois é, o pedal dele É. era um dos melhores lá, né? Então, assim, é do momento, é da Uhum. vibe, é da moda.
E querendo ou não, o triatlon, cara, ele segue, eu vejo isso, ele segue um ciclo, né, de equipamento e tal. Uma coisa muito engraçada são os capacetes, eu falo isso direto. Falo, cara, antigamente o capacete era pequeno, aí ele foi alongando, virou até cabeça de alien desse tamanho. Depois foi reduzindo de novo, e ficou pequeno de novo, cara. É. Então, assim, o que, que os fabricantes fazem? Eles vão relançando, jogando na mão dos profissionais, os amadores vão comprando, e depois relança o negócio de formato um pouco diferente, mais futurista, e assim vai indo, né? É o comércio assim, né? A evolução das coisas funciona dessa forma, né? E acho que talvez hoje a gente vive um grande boom das bikes, das renovações das bikes, né? Esse quadro que você falou, 2014, foi o primeiro ano. Cara, a Speed Concept foi assim até 2021. Pois é, A né? Cervelo também tinha P5 que ficou muitos anos. Aí hoje vem essa nova leva, que vai um dinheiro de pesquisa e tudo, e acabou subindo os preços, mas não tem muito mais para onde Exatamente. me mexer. Tipo, agora vai ficar um bom tempo com esses modelos mais estáveis aí. É. Por exemplo, o negócio do freio a disco. Cara, eu não curto freio a disco. Não E, dá e trabalho. eu acho assim, essa é a opinião minha, né, cara? O É, conjunto total do freio a disco ele pesa mais que o freio comum. Você tá entendendo? Prova plana já pelo que me falaram, o freio convencional, teoricamente, ele é melhor que o a disco, porque você usa pouco, não sei o quê. Então, assim, enfim, né? O mercado é é, isso, a indústria né? manda, Cabe, né? cabe ao atleta e à pessoa, de acordo com o que é possível para ele ou não, né? Até financeiramente, ter ou não ter aquele equipamento. Ou se o cara não tem, cara, não tem jeito, eu tenho que entrar nesse equipamento aqui porque é isso e vai, entendeu? O É isso câmbio aí. eletrônico também, quando eu peguei, é porque já não tava, né? Porque eu comprei, já não tinha mais opção de comprar uma nova Aham, sem o câmbio eletrônico. E pois é. aí, e aí já, saudade dos cabos lá, que dava para dar um jeito no cabo. Estourou o cabo, você dava dois chicletes ali e duas voltas, você dava um jeito no teu cabo do câmbio ali e resolvia, né? Agora, baixou o app, baixou não sei o quê, carregou, não sei o quê. Porra, Ah, que né? doideira. Meu velho, qual que é o teu sonho hoje? Cara, vou te falar. O meu sonho hoje é acertar a minha vida profissional. Por quê? Vamos dizer assim, hoje eu não posso me queixar de forma alguma. Eu tenho uma qualidade de vida boa, sacou? Tenho um padrão de vida bacana. Eu moro a um quarteirão do Minas Tênis aqui. Eu gasto 2 minutos e 30 segundos, cara, da porta da minha casa à portaria da piscina do clube. Então, assim, volto de toalha para casa de manhã, quando eu nado, no meio da rua, sacou? 7 horas da manhã, eu volto de toalha enrolada para casa. Então, assim, consigo pagar as minhas contas, mas ainda tem aquela tensão de final de mês. Fala, Uhum. cara, ainda faço conta, velho. Não, é isso, é aquilo, aquilo outro. Então, assim, eu ainda tenho que ajustar isso para ganhar um pouco mais de grana para eu poder fazer o que eu quero, que é, cara, viajar mais com a minha família, lazer, e o meu esporte, Uhum. sacou? O resto, meu amigo, eu não posso me queixar, não. Saúde, família, qualidade de vida, ó, 100% muito obrigado, senhor, sacou? E é isso aí. Então a gente tem que batalhar e correr atrás, né? Tanto é que eu não fui para o Ironman esse ano, cara, não fui porque eu falei, cara, o dinheiro da inscrição no final desse ano vai me fazer falta, sacou? Então, assim, eu vou pegar, eu tenho que pagar IPTU, eu tenho que pagar IPVA, tenho que pagar conta, tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não vou gastar, velho, não vou gastar. Então, se eu tenho que procurar outros meios de quitar a inscrição, porque minhas compras todas eu faço no crédito, para ganhar milha, para poder viajar de avião. Véio. Uhum. Então, isso não tem problema com passagem. Hospedagem também, cara, eu fico no lugar mais barato, não tem problema nenhum, não gasto dinheiro. Né? Então, meu, assim, o fato que me incomoda mesmo é o alto valor da inscrição da Uhum. marca Ironman, sacou? Isso me incomoda bastante. Então, uma coisa que eu falo assim, cara, assim, se eu quisesse ir, eu teria até apertado, teria ido, mas eu falei, cara, não vou, porque vai me fazer falta lá, eu não vou. Então, é um princípio que eu tenho, pessoal meu, eu falei, cara, não. Então, vamos trabalhar esse ano para poder contornar essa situação. Então, é isso, cara, é ter mais, é acertar mais no profissional para poder ter mais grana para poder fazer essas coisas, sacou? O resto eu estou muito satisfeito aí,
tô muito bem, tenho duas filhas lindas, cara, não, né? Então tá ótimo. Fechado, meu velho. Te agradecer pelo tempo, deu aqui quase 1h20 aqui de papo, deixar abrir a Mas, porta aí para tua filha quebrar tudo agora aí. E, passa muito porra, rápido. valeu. Foi no Capixaba que eu acho que a gente se conheceu Foi, pessoalmente. foi. Já ficamos lá um tempão conversando, velho. Tua vibe é Já diferente, teremos o cara é outras diferenciado. oportunidades, hein? Pois é. Estarei no Aerocruz Cruz contigo lá, então estaremos lá na bagunça. Show! Você vai curtir demais lá. Muito boa a E prova, cara. portas Muito legal. abertas, cara. Você aqui, conta Valeu. com a gente aí. Valeu pelo teu Tamo junto. tempo aí. Precisando de qualquer coisa, tem umas ordens aí. Adrenalizado sempre. Vamos nessa. Valeu, galera. Um MTCast, Felipe abração. Darel. Até a próxima. Até mais. Valeu. Ih,